Sinais de que Deus está dizendo que você está no caminho certo. Deus sempre deseja que seus filhos caminhem pelo caminho certo. Ele nos deu o Espírito Santo que nos conduz e guia para toda a verdade. É possível para um filho de Deus saber que está se desviando do caminho certo e também é possível saber que estamos de fato no caminho certo. Vamos considerar os sinais que mostram que você está no caminho certo. Sinal número 1. Quando você ou suas visões são rejeitados pelo mundo, você está no caminho certo. Lembro-me de uma citação que afirmava que Jesus disse em João 15:18: "O mundo me odiou e odiará vocês também." Em outras palavras, se você é como Jesus, o mundo o odiará. E se o mundo não o odeia, significa que você não é como Jesus. Você tem duas escolhas: ou agrada a Deus Pai, ou pode agradar ao mundo, mas não pode agradar ambos, pois estão em polos opostos e não se misturam. Você ofenderá a Deus ou ao mundo se concordar com a tendência geral do mundo. É um bom sinal de que você não está indo na direção certa. A direção do mundo é oposta à direção de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Satanás é o Deus deste mundo. Quando Satanás levou o Senhor Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e os ofereceu ao Senhor Jesus Cristo se ele o adorasse, isso não foi um blefe. Os reinos deste mundo são dele, e ele tinha, e ainda tem, todo o direito de dá-los a quem ele quiser. É por isso que a trajetória do mundo está cada vez mais afastada dos ensinamentos desta Bíblia. Mateus 7, 13 e 14 diz: "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram." A porta estreita é o caminho certo, e poucas pessoas o encontram. O caminho amplo é o caminho mundano e é a direção para a qual o mundo está indo. Se você não é mundano, é um sinal certo de que você está no caminho certo. O que significa ser mundano? Como não vivemos no mundo, às vezes é difícil reconhecer a mundanidade agindo ou pensando como o mundo em nossas próprias vidas. Mas o mundo não deve influenciar nossos pensamentos e ações. Em vez disso, precisamos ter nossos pensamentos e ações submetidos à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana. Uma pessoa santa é alguém que está fazendo a vontade de Deus. Você não pode ser mundano e santo. Os dois são polos opostos e não se misturam. Se você está seguindo o caminho da santidade, está no caminho certo. E Deus está satisfeito com você. Ele está sorrindo para você. Hebreus 12:14 diz: "Procurem viver em paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor." Se você de fato está buscando a santidade, está no caminho certo. As pessoas que vivem vidas santas neste mundo são vistas como estranhas e incomuns. Elas muitas vezes são vistas como anormais pelas pessoas deste mundo. Mas a verdade é que viver uma vida santa é viver uma vida solitária, porque é uma vida de separação deste mundo. Mas não é solitária no sentido de que você tem o Espírito Santo de Deus com você nas tempestades e nos fogos da vida. Isaías 43:2 diz: "Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o incendiarão." Um dos sinais de que você está no caminho certo é que se você tiver que passar pelos fogos da vida, Deus estará presente com você. Nas águas da vida, Ele garantirá que você não seja inundado. A jornada cristã terá obstáculos e desafios. Deus não remove obstáculos e desafios, no entanto, Ele estará com você enquanto você os enfrenta. Infelizmente, as pessoas tendem a acreditar que, porque enfrentaram alguma adversidade,
Isso significa que estão no caminho errado, e o diabo faz um trabalho fantástico se aproximando das pessoas durante seus testes ardentes na vida e falando com elas, dizendo que Deus está contra você. Deus é um inimigo para você. Deus está zangado com você e se opõe a você. Mas Isaías aparece e nos diz que Deus está com você. Lembre-se, adversidade e obstáculos não significam que você está no caminho errado. Foque na escolha das palavras do profeta. O profeta afirma quando, não se, mas quando passares pelas águas, quando andares pelo fogo, estarei contigo. Deus diz que Ele mesmo estará lá. Deus diz que Ele não está enviando um anjo ou uma equipe de resgate. Não, Deus mesmo estará lá naquela situação com você. Deus se envolve na situação com o seu povo. Vitórias sobre os obstáculos da vida são provas seguras de que você está seguindo o caminho de Deus para a sua vida. Jó passou pelos fogos da vida e estava no caminho certo. Ele foi até descrito como um homem perfeito e íntegro. Se você olhar para Jó, no capítulo 1 e no capítulo 42, ele é um homem completamente diferente do que era no início do livro de Jó. Ele conhecia e entendia Deus de uma maneira que poucas pessoas jamais chegarão a conhecer. A verdade é que há algumas coisas sobre Deus que você só pode aprender através do sofrimento. Filipenses 3:10 diz que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos sendo feito conforme a sua morte. A ambição singular do apóstolo Paulo na vida era conhecer Jesus Cristo de forma experiente. Assim como Jó cresceu em conhecer a Deus de forma experiencial, o apóstolo queria algo mais profundo do que adquirir apenas um conhecimento superficial. Paulo queria se conectar com Jesus no nível mais próximo possível. Como você pode conhecer Jesus como Emanuel e que Deus está com você se você nunca passou pelos sofrimentos da vida com Ele? Tribulações não significam você estar no caminho errado, especialmente quando emerge do outro lado como ouro puro. Alguns de vocês que me ouvem agora passaram pelas fornalhas da vida, atravessaram as águas da vida, enfrentaram as tempestades da vida e ainda assim sabem em seus corações que Deus estava com vocês através dessas tempestades. Um sinal claro de que você está no caminho certo é que Deus está com você nas tempestades e incêndios da vida. O sinal número 3 está intimamente ligado ao sinal número 2, paz absoluta. Você já percebeu a transição no Salmo 23 de Davi falando sobre Deus para falar diretamente com Deus? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E então, no versículo 4, acontece a mudança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O fato de você estar no caminho certo não significa que não enfrentará desafios, mas a verdade é que você terá paz que ultrapassa o entendimento humano. Você se lembra de quando Jesus estava dormindo em um barco sendo assolado por uma tempestade? Você experimentará o mesmo quando estiver no caminho certo. Independentemente de quão terrível seja a tempestade, você pode dormir tranquilo e ter a certeza de que Deus está te conduzindo a um lugar seguro. Você tem grande confiança quando Deus é quem está te guiando. Já se perguntou por que Moisés concordou em levar os israelitas pelo deserto? Humanamente falando, não há caminho no deserto, mas Moisés tinha a presença de Deus que garantia descanso para a jornada. E disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. O
O sinal número 4 é que você não está comprometendo seus padrões piedosos. Em Atos 4, 18, 20, eles os chamaram e ordenaram que não falassem de forma alguma, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam e disseram-lhes: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ouvi dizer que você pode ter que enfrentar algumas ameaças à medida que avança na vida. Isso é particularmente verdadeiro para aqueles que escolheram o caminho da retidão. Às vezes, pode haver pressão sobre você para comprometer sua fé e seus padrões piedosos. Escolher permanecer firmemente em Cristo e recusar-se a comprometer seus padrões piedosos significa que você está caminhando no caminho certo. E caminhar no caminho certo não significa que todos em sua vida permanecerão em sua vida. Você pode até perder relacionamentos com entes queridos. Mateus 10, 34, 36 diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. O comentário bíblico afirma o seguinte sobre este verso: a mensagem de Jesus refletida no Sermão da Montanha é de fato uma mensagem de paz. No entanto, como exige do indivíduo um compromisso radical com Jesus próprio, é uma mensagem de paz que divide entre aqueles que a escolhem e aqueles que a rejeitam. Em termos fortes, Jesus explicou que o discípulo deve amar e seguir a Jesus supremamente. Nossa devoção a Jesus deve vir acima até mesmo de nossa própria família. José era comprometido com a retidão, então foi evitado pelo incesto. Daniel se recusou a se contaminar com a refeição do rei na Babilônia. Os 3 hebreus preferiram morrer a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Esses homens foram perseguidos por manterem sua fé em Deus, mas tinham certeza de estar no caminho certo. Felizmente, todos tiveram fins gloriosos. Você pode ser como eles também. Isso é pura fé bíblica. A verdadeira fé bíblica é dogmática, é intransigente. A verdadeira fé não deixa espaço para negociações. A verdadeira fé clama: deixe Deus ser verdadeiro e todo homem mentiroso.